líderes, tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho sumida daqui, muito por conta do evento que teve nessa semana, e eu fiquei ali envolvida em fazer a gravação para vocês, que não foi tão simples, porque era aquilo que eu ainda não dominava, mas no final deu tudo certo. É impressionante como as coisas se encaixam, né? O terceiro ponto da história de Neemias, que eu queria trocar com vocês, envolvendo a liderança dele, tem uma conexão direta com o assunto que o Pablo colocou hoje. No primeiro vídeo eu falei sobre Neemias, um copeiro do rei Artaxerxes que recebeu a notícia. Depois eu trouxe o Neemias, que teve a coragem, a ousadia, a visão estratégica de se preparar para ir para a cidade de Jerusalém para poder levantar os muros. E aí o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é como Neemias fez com que todo o povo se envolvesse com uma causa dele, com um propósito dele. Ele precisava gerar essa unidade para que todos falassem a mesma linguagem, para que todos se envolvessem com o mesmo objetivo que ele. O que a história de Neemias mostra? Quando Neemias chegou à cidade, ele não chegou em cima de um cavalo branco, gritando aos quatro ventos que ele estava ali para ser o cara que ia fazer o muro de Jerusalém ser levantado. Ele chegou em silêncio e ele ficou dentro de uma casa sem aparecer durante 3 dias. E ele foi estratégico nessa atitude dele. Por que ele fez isso? Primeiro, já havia uma murmuração, porque quando, naquela época, né, alguém como Neemias estava vindo para a cidade de Jerusalém, ele passou por várias fronteiras e ele teve a permissão de um rei muito poderoso da Babilônia. Então já havia murmurações de que alguma coisa estava acontecendo, estava vindo alguém com alguma intenção. Então já era falado o nome de Neemias ali dentro. E quando ele chegou, todo mundo criou aquela expectativa: quem é esse cara que está entrando aqui na cidade? Quais são as intenções dele? Mas ele não chegou divulgando o propósito dele e o alvo dele ali na cidade. Ele ficou 3 dias trancado, revendo toda a estratégia, repensando todos os pontos e orando a Deus. E nesse meio tempo, isso foi gerando uma curiosidade em todo aquele povo de quem é esse cara que chegou e ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe o objetivo dele, e ele não falou nada até agora. Passa 1, 2, 3 dias e nada acontece. E nesse meio tempo, ele fez a cavalgada, que é conhecida como a cavalgada da madrugada, aonde ele saiu à meia-noite para andar em volta dos destroços do muro de Jerusalém e ver de perto tudo aquilo que haviam contado para ele, que o irmão dele havia contado para ele que estava acontecendo. Então ele foi ver de perto o problema, ele foi analisar cada detalhe, porque no momento que ele se colocou frente ao povo para divulgar o alvo dele, o propósito dele, o objetivo dele ali, o movimento que ele queria gerar, primeiro que a curiosidade fez com que todos parassem para ouvir ele. Quem é esse cara? Agora todo mundo quer saber o que ele quer fazer aqui. E segundo, ele se preparou contra qualquer argumento que se colocasse contra os objetivos dele. Porque se ele não tivesse entendido de perto o que ele realmente precisava fazer com relação àqueles muros, como ele ia... Ele pensou, são não sei quantos quilômetros de muro. Que tipo de material eu vou usar? Quantos grupos de quantas pessoas eu vou precisar para cada parte do muro? Como que eu vou levar isso para o povo? Então ele se preparou com todas as armas que ele podia ter contra qualquer tipo de persuasão, qualquer tipo de argumento contra aquilo que ele queria. Ele estava com todas as informações preciosas que ele precisava por conta dessa cavalgada pela meia-noite. Isso tem muito a ver com aquele momento solitário do líder, onde ele se prepara, ele analisa e ele fica muito claro para ele tudo que precisa ser feito para chegar no alvo final. E aí, toda vez que você for gerar qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de vontade de gerar uma mudança, qualquer iniciativa em falar de algo que para você é real, mas que para o outro ainda parece impossível, vão se levantar pessoas contra suas ideias, vão se levantar opositores, vão se levantar pessoas que vão virar para você e falar: isso é impossível, isso é viagem da sua cabeça. Por experiência própria, todas as vezes que eu quis levantar
algo que para mim era muito real e que eu queria muito alcançar aquilo, foi normal existirem pessoas que se levantaram contra isso. Mas eu aprendi na minha experiência profissional, e foi muito doloroso na prática, que a gente não pode chegar em cima desse cavalo branco divulgando o seu propósito ali dentro, aquilo que você quer, sem conquistar as pessoas, sem conhecer as pessoas com quem você está falando, sem criar uma unidade da linguagem daquelas pessoas que hoje estão do seu lado. Você tem que igualar essa linguagem, não é o outro que tem que igualar a linguagem com você, porque você é o líder, é você que lidera todo o movimento que vai ser gerado, é você que lidera o movimento para um resultado, então tudo tem que partir de você. E a experiência que eu tive, eu vou compartilhar aqui, porque a minha história não teve nada de mar de rosas, teve muitas tempestades, foi quando eu tive a primeira liderança, fui gerente pela primeira vez e fui durante 1 ano e pouquinho, e foi com um resultado muito positivo. E aí eu tive a oportunidade de pular muitas etapas, sair de uma equipe de 4 vendedoras para uma equipe de 12 vendedoras. Para ir para a loja que tinha a maior lucratividade da empresa, para a loja que estava do lado do escritório, para a loja onde todos estavam ali com toda a empresa, todos os departamentos, o dono da loja, o gerência comercial, estava sempre ali de olho naquela loja. Então era uma responsabilidade muito grande. Eu, com o meu excesso de comprometimento, de querer fazer as coisas acontecerem, cheguei em cima desse cavalo branco. E falei, cheguei aqui para gerar resultado, cheguei com o pé na porta, cheguei querendo dar o meu máximo, mas eu não cheguei ouvindo primeiro com quem eu ia trabalhar, entendendo quem eram as pessoas que estavam ali dentro. Dando a oportunidade das pessoas me conhecerem ou gerarem uma curiosidade de falar quem é essa Alessandra que já estava gerando resultado em outro lugar. Não, eu cheguei em cima do cavalo branco. E a consequência disso foi uma consequência muito ruim para mim. Depois de 1 mês naquela loja, toda aquela equipe se uniu para falar que não queria que eu estivesse ali. Não porque eu era uma pessoa rude, porque era uma pessoa que não respeitava o próximo, não porque eu era uma pessoa agressiva, porque isso não faz parte da minha essência, mas porque o meu ritmo, eu cheguei com o meu ritmo sem respeitar e pontuar e conversar e conhecer e ter uma estratégia bem definida com aquele time. E aí a supervisão na época teve muita sabedoria e me dar essa punição e falar, diante de tudo que está acontecendo, você vai ter uma reunião com esse time e vai pedir desculpas pela sua postura, pelas suas falhas na sua estratégia de líder, e você vai para a menor loja da empresa. Você tem o desafio de levantar a loja hoje que está a ponto de fechar. E você tem essa chance, com uma nova estratégia de liderança, de resgatar um resultado que a empresa precisa hoje. E foi muito doloroso. Não foi nem um pouco fácil passar por isso que eu passei, mas eu sou muito grata por ter vivido essa história, porque realmente me fez, não pular etapas, mas me fez acelerar num processo de crescimento que foi através da dor, mas que foi muito positivo para mim. Então, essa história de unidade que a gente ouviu muito hoje, está muito ligada a esse ponto do ensinamento da liderança de Neemias. Ele soube se comunicar, ele soube passar o movimento que ele queria. Não foram todos que se uniram a ele. Tiveram os opositores. E não se frustre quando alguém na sua equipe se opor àquilo que você quer. Não é porque você é um líder que não está gerando unidade. É porque as batatas podres realmente têm que sair para você criar uma unidade realmente de resultados extraordinários.